Olá, bem-vindo ao segundo módulo do curso A Filosofia através de seus textos. Se você não fez isso ainda, me segue aqui embaixo, curte esse vídeo e me acompanhe nessa discussão sobre o que é a filosofia. Tem uma tirinha que eu gosto muito, que é a Mafalda, de um argentino chamado Quino. Um dia a Mafalda chega para o seu pai com uma mesinha, um copo d'água, senta-se diante dele e pergunta: "Papai, o que é a filosofia?" Aí a tirinha corta para o dia seguinte, a Mafalda está passeando com um amigo pela casa e diz: "Ontem eu perguntei para o papai o que é a filosofia. E o pai ainda não respondeu." Eu gosto muito dessa tirinha para falar sobre filosofia. A primeira coisa que ela nos diz é que a dificuldade de o pai respondê-la não é porque ele não encontre nenhuma resposta. É exatamente pelo contrário. Ele encontra muitas. Os filósofos muitas vezes divergem entre si ligeiramente, mas o suficiente para que tenham visões diferentes acerca do que é a filosofia e de quais são as suas tarefas. A segunda coisa que eu gosto muito nessa tirinha é que a filosofia não se faz com as respostas, mas com as perguntas. A filósofa aqui não é o pai, é a Mafalda. Existem muitas definições acerca do que é a filosofia. Se você abrir o dicionário Wise, você vai encontrar pelo menos 12. Eu vou condensá-las em 3. A primeira diz que filosofia é um conjunto de valores e princípios pessoais ou de um povo que os orientam nas escolhas que eles fazem. É nesse sentido que eu falo em a minha filosofia, a filosofia de um povo. O segundo sentido tem a ver com o pensamento dos filósofos, tem a ver com a sistematização que os filósofos produzem acerca desses princípios, acerca do conhecimento, acerca da ação humana. E o terceiro sentido é o de reflexão sistemática sobre os fundamentos da realidade, sobre os fundamentos da ação. É nesse sentido que a gente fala em filosofia como disciplina. É sobretudo esse último sentido que me interessa aqui neste curso. Daqui a pouco a gente vai ver que esses sentidos estão ligados entre si. E a conexão entre eles é muito importante para mim e para esse curso. Existe um filósofo alemão da metade do século XX, chamado Karl Jaspers, que dizia que a filosofia tem sempre conexão com os problemas fundamentais do ser humano e que ela se relaciona com aquilo que ele chamava de o englobante. O englobante é aquilo que contém todos os princípios, contém todos os fundamentos e que, portanto, os engloba e que, por isso, não pode ser explicado por nada mais geral, mais fundamental do que ele mesmo. A filosofia é o conhecimento mais fundamental e mais geral de que o homem é capaz. Esse termo filosofia foi cunhado aparentemente por Pitágoras na Grécia Antiga e vem de duas palavras gregas que são philos, que quer dizer amigo, e sophia, que quer dizer sabedoria. O filósofo é um amigo da sabedoria. É muito interessante que a filosofia tenha surgido ao mesmo tempo em todo o mundo. Na mesma época, entre o século VII e o século V, filósofos surgiram na Grécia. O primeiro deles é Tales de Mileto, na Índia, Buda, e na China, Confúcio. Existe um preconceito de muitos acadêmicos ainda hoje que restringe a filosofia àquilo que se faz no Ocidente. Mas todos os critérios que permitem dizer que a filosofia oriental não é filosofia são critérios enviesados, porque são escolhidos pela filosofia ocidental. Nesse curso, nós vamos respeitar todas as filosofias. E apesar de eu me centrar basicamente em autores ocidentais, em algum momento nós vamos falar também
sobre a filosofia que se desenvolveu no Oriente. Aristóteles diz que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto e que a primeira afirmação filosófica que ele fez foi que tudo procede da água. É muito interessante que na física Aristóteles registra os argumentos de Tales, pelo menos alguns deles. Tales diz que a água é o elemento mais presente no mundo, pelo menos no mundo grego. Tales diz também que nada vivo sobrevive sem água e que tudo que é vivo, quando morre, volta ao estado líquido. Mas o argumento mais importante que Aristóteles relata é que quando nós molhamos um pedaço de matéria seca, a madeira germina, brota matéria nela. De onde pode vir essa matéria? Tales diz, da única coisa que foi agregada, água. Essa história de Tales nos ajuda a compreender, em primeiro lugar, a distinção entre a filosofia e o senso comum ou o mito. A filosofia procede a uma análise da realidade, lançando mão daquilo que foi chamado de logos demonstrativo. A capacidade de se dar a razão das coisas a partir das próprias coisas, de explicar a realidade a partir dela mesma e não recorrendo a deuses ou a uma outra realidade suprassensível. Outra coisa importante que se diz sobre a filosofia é uma frase que foi formulada por Platão na República. Platão diz que quem é capaz de ver o todo é filósofo e quem não é capaz de ver o todo não é filósofo. O que ele quer dizer com isso é que cada ciência faz um recorte da realidade. Por exemplo, a matemática trata dos números e suas propriedades, a biologia trata da vida, a história trata dos fatos humanos, o direito trata das regras da convivência humana. Mas o que é que, para usar a expressão de Jaspers, engloba isso tudo? Platão diz que o filósofo tem uma visão do todo, enquanto o cientista vê apenas as partes. Isso é importante porque isso permite diferenciar a filosofia e sua pretensão de abarcar e conhecer o todo e as ciências, que pretendem conhecer a parte da realidade, a vida, os números e assim por diante. Kant, por sua vez, um filósofo do século XVIII, disse que a filosofia é a relação do conhecimento aos fins essenciais da razão humana. Essa é uma ideia interessante. Aparentemente, a matemática não tem nenhuma conexão com a biologia e com o direito. Mas se nós pensarmos que todos esses conhecimentos são produzidos pela razão humana, se nós conhecermos os fins por trás do conhecimento, nós podemos unificar todas essas ciências num saber englobante, para usar mais uma vez a expressão de Karl Jaspers, no todo, para usar a expressão de Platão. Qual é a origem desse saber? Bom, os filósofos também divergem sobre isso. Platão e Aristóteles diziam que era a admiração. A palavra grega para isso é thaumazein. A admiração é a percepção do homem de que o mundo poderia ser diverso do que é, de que existe uma ordem por trás de toda a realidade, que o céu poderia ser de várias cores, mas é sempre azul, que as folhas poderiam ter várias cores, mas são geralmente verdes. A admiração é a percepção do homem de que existe uma ordem que pode ser conhecida pela razão humana. Mas um outro filósofo do século XVII, chamado René Descartes, vai dizer que o fundamento da filosofia é outro, é a dúvida. A dúvida metódica, que desconfia dessa ordem, que desconfia dos dados imediatos da consciência,
da sensibilidade e assim por diante, e que pode revelar uma outra estrutura por trás daquela ordem aparente. A dúvida e não a admiração é a origem da filosofia. Mas eu posso indicar ainda uma terceira visão, que é a visão de Kant, 2 séculos depois. No século XVIII, Kant vai formular o conceito de crítica. O tribunal da razão é o tribunal da crítica, que julga os poderes e os limites da própria razão. Para Kant, o filósofo não é um artista da razão, ele diz, mas um legislador que põe ordem, que põe limites no uso da razão. Isso está intimamente ligado ao que Wittgenstein vai pensar no século XX. Wittgenstein, o primeiro Wittgenstein, porque a gente divide a filosofia dele em 2 fases, vai dizer que a finalidade da filosofia é o esclarecimento das palavras. As palavras são escuras, obscuras, turvadas pelo seu uso. E se nós pudermos esclarecer os conceitos, nós podemos compreender melhor a realidade e os limites da nossa própria linguagem e da nossa própria razão.